Boa noite. O tema que será apresentado hoje é a inclusão de ex-presidiários ao mercado de trabalho. Trabalho de conclusão de curso desenvolvido por Aline de Souza Magalhães, Carolina Vieira de Matos, Cauane Pinheiro da Conceição e Vanessa de Oliveira Araújo. Atualmente, segundo dados do Infopen, Informações e Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista de países que apresentam o maior número de população carcerária no mundo. O conceito de inclusão social trata, de maneira geral, da reintegração de uma determinada porcentagem da população que se encontra, por motivos variados, marginalizados. Ex-presidiários possuem dificuldade de se realocar no mercado de trabalho, mesmo após sua liberdade, o que revela um preconceito por meio de nossa sociedade. O preso é assegurado pela Constituição Federal de 1988, artigo 5º e inciso 49, onde diz: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. A pena deverá ser cumprida em locais distintos, de acordo com a natureza do egresso, a idade e o sexo. Ou seja, pela lei, uma mulher deveria ir para uma penitenciária feminina, de acordo com a sua idade, natureza e de acordo também com a transgressão à lei que foi cometida. De acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Este é o princípio segundo o qual todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis da justiça, devido ao processo legal. E a Lei da Execução Penal assegura aos presos o direito de assistência à saúde e atendimento médico, farmacêutico e odontológico, como diz no artigo 14. A ressocialização dos ex-detentos tem como principal fator a ajuda e colaboração dos entes públicos e dos familiares para ver a reestruturação ética. O método que podemos usar como exemplo é o da cadeia localizada em São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina, onde o sistema prisional busca dar oportunidade para os presos, onde, ainda cumprindo a pena, eles podem estudar e trabalhar, para que obtenham uma ocupação para quando voltarem ao convívio social, possam também estar preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Este método também serve para mostrar ao preso a importância dele para a sociedade, para si mesmo e ajudá-lo a se reconstruir moralmente. A reintegração de ex-detentos na sociedade. O envolvimento com o crime. Um dos principais motivos pelo qual vemos o que alguns jovens ou adultos se envolvem com o mundo do crime é a pobreza, violência doméstica, crise econômica ou até mesmo a ilusão de uma vida glamurosa. Com isso, encontram muitas dificuldades para poderem reintegrar ao mercado de trabalho. Alguns optam pelo trabalho informal, como ajudante de pedreiro para os homens ou faxineira para mulheres. Alguns encontram mais dificuldades e acabam voltando para o crime. Um decreto assinado pela ex-presidente Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, o STF, propõe que empresas terão que destinar um percentual de cotas para ex-detentos. A situação de ex-detentos no Brasil. Diariamente, o ex-detento luta contra o preconceito, seja na própria família, na rua ou quando busca uma oportunidade para trabalhar. Alguns presídios oferecem oportunidades para seus detentos, como voltar a estudar e concluir o ensino, oportunidades para prestar ensino superior e ingressar numa faculdade. A nossa pesquisa de campo foi realizada através do Google Forms, em maio desse ano, de 2021, onde fizemos perguntas com o intuito de saber como ex-presidiários é aceito na sociedade e quais as chances de serem inclusos no mercado de trabalho. Uma das perguntas foi:
Se você fosse um empresário e estivesse selecionando pessoas para uma vaga, você consideraria um ex-presidiário com as qualificações necessárias para a vaga? 78,8% responderam que sim, 15,2% responderam que não e 6,1% preferiram não responder. Conhece algum projeto, site, ONGs que tenham como objetivo a inclusão de ex-presidiários no mercado de trabalho? 93,9% responderam que não, 6,1% responderam que sim. Você conhece alguma organização que inclui ex-presidiários no seu quadro de funcionários? 81,8% disseram que não, 18,2% disseram que sim. Você acha que deveriam dar mais oportunidades para essas pessoas? 100% responderam que sim. Você acha que no Brasil os ex-presidiários sofrem muito no mercado de trabalho? 90,9% disseram que sim, 6,1% preferiram não responder e 3% disseram que não. Pesquisa de campo. Entrevistado, Edinaldo, 46 anos, pena, tentativa de homicídio. Fizemos uma pequena entrevista com um ex-presidiário que atualmente está trabalhando, registrado com CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Edinaldo, 46 anos, condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio. Cumpriu 10 anos de reclusão e atualmente está em liberdade, mas tem que se apresentar ao fórum para assinar sua sentença. Está trabalhando há 4 anos e conseguiu ingressar ao mercado de trabalho por indicação de um amigo. Ele diz que por ter sido indicado, não encontrou dificuldades de início. Perguntamos se ele sente preconceito dentro do ambiente de trabalho. Ele diz que não, por parte dos amigos, mas que teve alguns curiosos por sua história. E ainda perguntamos que se ele fosse empresário, ele contrataria alguém com sua condição? Ele diz que depende, pois ninguém conhece ninguém, mas se for uma pessoa próxima a ele ou indicação, ele contrataria. Conforme as pesquisas feitas, chegamos à conclusão de que ex-presidiários sofrem muito no mercado de trabalho, né? Com isso a gente pensou em projetos. Se baseamos em 2 leis, né? Que é o artigo 429 da CLT, né? De jovem aprendiz, que as organizações têm que ter de 5% a 15%, né? De jovem aprendiz. E o artigo 93 da Previdência, que fala sobre deficientes, né? Que a cada 100 funcionários ou mais, as empresas têm que ter de 2% a 5% de deficientes no quadro de funcionários. Com isso, pensamos em uma lei onde tenha essa cota, né, para ex-presidiários nas empresas. Seria um grande salto aí para a economia, né, e para a inclusão do ex-presidiário. Pensamos também no LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede social, né, de negócios com o intuito de gerar comunicação e relacionamentos. Com isso, fazendo um LinkedIn somente para ex-presidiários, né, o foco só vai ser eles. Então, as empresas que têm esse interesse, né, entram na ferramenta e vê os currículos, né, dos ex-presidiários e aí faz essa seleção desses currículos, que seria também muito interessante. Remissão. O condenado que cumprir a pena em regime fechado ou semiaberto pode remir, né? Significa abater. Pelo trabalho parte da execução da pena. É 1 dia de pena por 3 dias de trabalho. O trabalho, né? O trabalho é um direito e dever dos presos, né? Entende-se como trabalho, né? Qualquer atividade legal, tanto dentro como fora do estabelecimento, né? A remuneração é de 3/4 do salário mínimo, com descontos. Os descontos são indenização do dano causado pelo crime, assistência à família, despesas pessoais e o ressarcimento ao Estado pelo gasto com manutenção do condenado. O restante, né, é depositado em conta, né, em conta poupança, que será entregue a ele quando, né, for posto em liberdade.
Os presos, né, não estão sujeitos ao regime da consolidação das leis trabalhistas, né? Porém, eles têm direito à aposentadoria, ao salário-família, acidente do trabalho e o auxílio-reclusão. A lei da execução penal não prevê o desconto previdenciário, né? Porém, o preso pode pagar a parte, né, por conta própria, a previdência. Regime das leis. É dividido em 3 categorias: o fechado, o semiaberto e o aberto. O regime fechado, o condenado trabalha durante o dia e fica em isolamento durante a noite. O semiaberto, o condenado também trabalha durante o dia, né, em colônias, agrícolas, indústria, e fica em repouso durante a noite. Já o aberto, o condenado ele trabalha durante o dia ou pode estar fazendo cursos, né, durante o dia também, e volta para o presídio durante a noite, ou nos dias de folgas. Tem também a prestação de serviço, né, à comunidade ou a entidades públicas, mas são para penas que superior a 6 meses, né, ou menos graves. Quando é inferior a 6 meses, fica aberto para penas alternativas, né, aí o juiz passa uma pena alternativa. Vamos falar um pouquinho sobre as ONGs, né, que estão ajudando ex-detentos a se incluir, né, no mercado de trabalho, a ter habilidades, né, oferecendo cursos profissionalizantes. E uma delas é a AfroReg, né, ela tem parceria com mais de 60 empresas, né, ela tem um projeto de empregabilidade e ressocialização de ex-presidiários e ex-traficantes. Ela fica no Rio de Janeiro, né, empregou mais de 2.000 pessoas no setor de construção civil, estacionamento e restaurante. Tem também a Bem Querer, né, que tem um projeto de construtores do amanhã, apoia jovens da Fundação Casa e ex-presidiários, né, realiza cursos dentro da Fundação Casa, como hidráulica e elétrica. Ela tem uma sede em São Paulo, né, que oferece cursos de eletricista, informática, cabeleireiro, né, e atividades como judô e balé. Tem a Cooperezo, né, ela fica em Sorocaba e é formada por ex-detentos, né, 170 cooperados, trabalhando em reciclagem, manutenção de limpeza, pistas de caminhada, ciclovias, terrenos particulares, jardinagem, paisagismo, né? Trabalha junto com a SAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, que contribui, né, para a recuperação social dos ex-presidiários. Olá, boa noite, eu sou a Aline e vou estar abordando com vocês agora a questão do preconceito em relação ao tema do nosso trabalho. Você não é preconceituoso, mas você sabe o que é o preconceito? Caso você não saiba, no dicionário, preconceito: 1. Opinião ou ideia preconcebida sobre algo ou alguém, sem conhecimento ou reflexão. Pré-julgamento. 2. Atitude genérica de discriminação ou rejeição de pessoas, grupos, ideias, etc. Na frase bandido bom é bandido morto, deixa bem claro que a inclusão de um ex-detento tem barreiras para serem enfrentadas, que muitas vezes deixam sem esperança da ressocialização. Por isso é de suma importância o não preconceito. O objetivo do trabalho foi conscientizar a todos que a inclusão de ex-presidiário ao mercado de trabalho não é uma questão fácil de ser abordada, mas que, através de oportunidades, sem o preconceito, é sim possível a ressocialização e a inclusão ao mercado de trabalho. E como futuras gestoras de RH, temos a ciência e a responsabilidade para a reintegração e principalmente a aceitação da sociedade, e que teremos muitas barreiras também. O projeto apresentado é uma ferramenta oferecida aos ex-detentos, onde encontram uma possibilidade maior de contratação
através de conexões e redes de busca de emprego. E podemos afirmar que o aprendizado maior da conclusão do nosso trabalho, como tema abordado, será uma lição para a vida. E que, na teoria, o Estado oferece o amparo aos ex-detentes. Porém, na prática, nem todos têm a mesma oportunidade. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma boa noite.